Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Boa noite, primeiro ano. Boa tarde, bom dia, não sei que horário que vocês vão assistir essa aula. Como é que estão as coisas? Tudo tranquilo? Estão tirando um tempinho pra assistir Netflix? Tá estudando? Tá de boa? Bom, nesse vídeo de hoje a gente vai estar fazendo correções das atividades da semana 2 e 3. E aí, logo depois, eu venho falando sobre o conteúdo da semana 4 do segundo volume do PET, certo? Então, vamos começar pelas correções das atividades da semana 2, certo? Então vai acompanhando aí comigo. Vou olhando aqui para a tela do computador e conversando com vocês. Na semana 2, nós temos aqui na página 159, atividade 1, 2 e 3. A 1 e a 2 vai contar para mim como se fosse as complementares. Como nesse PET a gente está tendo muita atividade aberta de pesquisa já no próprio PET, eu vou considerar essas atividades abertas como as complementares, porque elas já exigem um pouquinho de vocês. Vocês também têm as outras atividades, então eu vou considerar essas questões abertas de pesquisa, de uma escrita diferenciada, né, não é só resposta, como atividade complementar de vocês, beleza? Então, ó, atividade 1 é vocês pesquisarem sobre filmes que tratam do tema das desigualdades sociais e realizar as seguintes atividades, que é resumo da obra, do filme que vocês escolheram, que vocês assistiram, uma folha. Contexto, vocês têm que explicar, né, dentro desse resumo que vocês vão estar fazendo, vocês vão colocar lá que tipo de sociedade era a que estava mostrada no filme, quem eram os personagens principais, que tempo. É um filme que se passou no século XXI, no século XIX, XVIII, em 1850, em 1900 e... vai ser conforme o filme. E quais eram os problemas de desigualdade social que eram mostrados? Famílias que tinham muito dinheiro, querendo pegar ou dominar terras, ou conquistar bens que eram de famílias mais pobres, violência contra negros, mulheres. Que tipo de desigualdade era tratada no filme? Ok? Tem na letra C uma outra questão que é: qual a relação da obra que você escolheu com o tema da desigualdade social? Então, além de vocês, numa folha, fazerem um resumo do filme, contando mais ou menos como é que é a história, depois mostrando um pouquinho sobre o contexto, ou seja, que sociedade era aquela, em que época que o filme passou, quais que eram os problemas ali que eram apresentados, violência, drogas, o que for. Vocês vão colocar também no final a relação entre esse filme que você escolheu e o tema desigualdade social que a gente estudou. Vocês podem pegar o que a gente estudou e fazer um paralelo. Por exemplo, no filme aparece essa situação que é relacionada àquilo da aula que eu assisti do professor, ou que eu assisti do Estado, ou que está, ou aquele tema que está lá na PET. Relacionar a questão, vocês lembram das classes que a gente falou, das classes sociais, da mobilidade social? Estão lembrando? Qualquer coisa vocês pegam lá no PET, olha, analisa o que se encaixa. A gente quer ver se vocês conseguem ver na prática aquilo que a gente estudou na teoria, certo?
Na atividade 2, a gente tem uma atividade que se chama Carta ao Prefeito. Vocês vão pesquisar no bairro de vocês ou na comunidade. E aí, comunidade, o que seria comunidade? Temos um bairro, Abadia, temos o bairro Santa Maria, temos o bairro Universitário. Mas eu posso fazer parte de uma comunidade, por exemplo, na nossa situação, pode ter um pequeno pedaço do bairro Abadia, onde a maioria dos alunos da escola mora. Pode ter um pequeno pedaço ali, por exemplo, Prudente de Moraes. Ali pode ter algum pedacinho, eu não sei muito nomes, mas tem a Coreinha ali mais pra lá, né? Ali são comunidades, que não é o nome do bairro em si, e pode não ser do tamanho do bairro, mas são territórios que são conhecidos por outros nomes, por outros motivos. E também pode ser grupo da capoeira, grupo de música, quando são muitas pessoas reunidas, a gente pode colocar aí como um grande grupo ou até uma comunidade. Bom, vocês vão pesquisar sobre relacionado ao bairro de vocês, perguntando para os pais, avós, vizinhos, conhecidos, quais são os principais problemas relacionados à desigualdade social em seu bairro, ou na sua comunidade, ou perto ali. O que as pessoas que moram ali na mesma região que você, que frequentam o mesmo lugar que você, o que elas diriam? O que elas questionam como sendo um problema social grave, ruim, que acontece ali com frequência? Como são tratados esses problemas? Pergunta para eles. Esses problemas são tratados? Se são, como que são? Resolve ou continua? Em comparação aos problemas de antigamente e aos atuais, o que mudou? Principalmente quando for pessoas mais velhas, vai ficar mais fácil responder isso. Vocês podem perguntar, para aqueles que moraram aqui, né, vizinhos, amigos, parentes, que vocês sabem que são de Uberaba há bastante tempo. Antes, na sua juventude, uns 10 anos atrás, como que era conviver aqui? E agora? Mudou? Agora tá melhor? Tá pior? Tá tendo mais o quê? Violência? Drogas? Brigas? Problema com lixo na rua? Saneamento? Tá faltando água sempre? E antes não faltava? Ou agora, graças a Deus, tem água e tal, não tá faltando mais, melhorou em relação... Vocês vão questionar essas coisas. E aí, na letra D, tá escrito para você utilizar a pesquisa, essa pesquisa toda que você fez, como referência. Você vai ter essas respostas como uma referência para você montar uma carta ou um e-mail ao prefeito da nossa cidade de Uberaba. Quem é? Eu não vou falar aqui, vocês vão ter que pesquisar. Vocês devem saber, né, gente? Expondo os problemas sociais existentes em seu bairro. Então vocês, depois de pesquisar tudo isso, saber quais são os problemas do bairro de vocês, da comunidade, vocês vão montar uma carta, e aí vocês vão fazer isso, pode ser no próprio caderno, estilo de uma carta. Para quem não sabe como fazer uma carta, pesquisa aí, usa o sagrado Google, vê com a professora de português como que é, não é difícil, tem questão da data, cidade, a forma de tratamento, certo? E vocês vão escrever uma carta mostrando esses problemas da sua comunidade, do seu bairro, e aí você vai tomar a frente disso, mostrando para o prefeito, perguntando o que ele pode fazer, jogando isso para ele como se fosse uma conversa, exigindo, agradecendo aquilo que foi bom ou não sei, agradecendo, falando o que ele poderia fazer, falando quem que ele poderia pedir ajuda para mudar a situação da cidade, porque às vezes nem tudo ele resolve sozinho. Vocês vão escrever uma carta para ele, usando tudo isso que vocês conseguiram por meio da entrevista, certo? Então, essas duas atividades ficam como as complementares. À medida que vocês fizerem, tira a foto e manda para mim, certo? E aí a gente entra na atividade 3. Atividade 3, ela meio que também seria interessante que vocês fizessem, mas eu vou ajudar a corrigir
Eu vou ajudar em algumas respostas, em alguns nortes, para vocês entenderem se às vezes ficou meio confuso. Vamos lá. Atividade 3, página 159 e vai para 160 depois. Na atividade 3 a gente tem um pequeno texto, pequeno poema de Manuel Bandeira. O título é O Bicho. Vamos ver o que fala. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava. Engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Manuel Bandeira. Antes da gente responder, vamos ver o que vocês entenderam desse texto. Vamos lá. Vocês vão falando aí, pensando aí, e a gente vai indo junto. Nesse texto, nesse poema, nesse jogo de palavras, Manuel Bandeira coloca no título colocando lá o bicho, né? Colocou no título o bicho, e aí, quando a gente bate o olho, a gente pensa, vai ser um texto sobre um bicho, né? E aí quando a gente lê, vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. O que a gente imagina? O que a gente interpreta? Bom, alguém, que pode ter sido o Manuel ou uma outra pessoa, estava em algum lugar ontem, um ontem que a gente não sabe se é um ontem de ontem mesmo ou de outro tempo, e aí viu um bicho. E aí a gente tem muito no português essa mania de uma coisa, um trem. Quem é mineiro, né? Trem. Sendo que às vezes não é um trem de ferro e tal. É uma coisa, um objeto. Então esse vi ontem um bicho dá a entender que pode ser um animal, como pode ser outra coisa. Na imundície do pátio, então ele estava num pátio, um pátio muito sujo, imundo, e aí viu esse bicho catando comida entre os detritos. Os detritos é resto de outras coisas, lixo, amontoado. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava. Engolia com voracidade. Então, esse bicho estava catando coisas no meio da comida, no meio do sujeiro, no meio de tudo. Quando achava alguma coisa, não examinava, ou seja, não via se estava bom, se estava ruim, nem cheirava. Porque a gente tem essa mania, né, de cheirar para ver se está bom. Engolia com voracidade. Então, sempre que achava uma comida, ele nem cheirava, nem via se estava bom, já engolia com voracidade, ou seja, com muita vontade, com muita sede, com muita fome, sabe? Quando a pessoa está com muita vontade de comer. Então, voracidade, com muita energia. O bicho não era um cão. Então, esse tal bicho não era um cachorro, não era um gato, não era um rato. Por quê? Porque geralmente, né, quando a gente está andando pela rua, que a gente vê um monte de lixo no chão, essas coisas, a gente sempre vê um cachorro, um gatinho de rua, mexendo ali para achar alguma coisa para comer. E em alguns momentos até rato, barata. E aqui ele quer dizer que não é esses bichos que a gente está acostumado a ver nesses lugares. O bicho, meu Deus, era um homem. Então ele está falando do quê? Ele está falando aqui, de uma forma poética, sobre a situação de pessoas que às vezes vivem na rua, de pessoas que às vezes não têm comida dentro de casa, e que muitas das vezes precisa encontrar meios de se alimentar, fazendo uso até do que pra gente seria nojento, pavoroso, que é a questão do lixo. Mas para muitas pessoas no Brasil hoje, ainda hoje, não sei se vocês sabem, mas acredito que sim, muita gente ainda se alimenta de lixo, né, de resto de comida de outras pessoas. Elas precisam de doação, elas precisam bater de porta em porta para ver se alguém fornece um alimento. E aí tem a questão de que muitas das vezes a gente não sabe se a pessoa está querendo realmente uma doação, ou pegar aquilo e vender, ou pegar o dinheiro e usar uma outra coisa, que é a questão das drogas, por exemplo. Então essa questão da fome, ela é muito existente, ela ainda ocorre bastante na nossa realidade. E a gente enxerga de vários modos. Tem gente que ajuda, tem gente que não ajuda, tem gente que acha que é só arrumar um serviço, sendo que será que tem serviço para todo mundo? Ainda mais numa época como essa, né, de pandemia. Será que tá todo mundo tendo comida em casa sem precisar de viver essa cena
né, que Manuel Bandeira nos contou. Beleza, a gente entendeu. E esse texto tem a ver com desigualdade social, né? Porque fala de fome, enquanto tem tanta gente com comida de todo tipo na mesa, tem gente que não tem nada, tem que se virar e comer coisa do lixo. Questão 1. Caracterize, compare e dê exemplos de diversidades humanas e desigualdades sociais. Então aqui vocês têm que pegar, pensar. O que seria um aspecto de diversidade humana? Ou seja, o que eu poderia colocar aqui que mostra que a gente é diferente? O que é uma coisa que eu tenho, talvez, assim, enquanto estilo, enquanto escolha, por exemplo, e que é diferente das outras pessoas? E que, ao mesmo tempo, isso mostra que os seres humanos são diversos, são diferentes, são plurais, né? Tem várias características diferentes. E também questões de desigualdade social, coisas que às vezes geram desigualdade. Tem coisas das nossas aparências, das nossas escolhas que não geram desigualdade tão aparente assim, de maneira tão óbvia. Mas tem coisa que é da minha característica que gera desigualdade, faz com que eu me sinta ou socialmente seja menor, mais pobre, mais fraco que outra pessoa. Então o que a gente pode colocar aqui? Eu não estou dando respostas por completo, mas pensa só. Diversidades humanas. O que torna a gente diferente? Religião. Cada um escolhe a sua. Língua. Cada região, às vezes, por mais que fale com a mesma língua que português, a gente tem as distinções em relação ao sotaque, em relação a palavras que têm outro significado. Então, além disso também, países falam línguas diferentes. Então a língua também é um aspecto que nos torna diferentes uns dos outros, que torna a raça humana diversificada. A gente tem comida, a gente tem roupas, né? Só que aí dentro disso, eu gostaria que vocês citassem, por exemplo, catolicismo, protestantismo, candomblé, português, inglês, espanhol, francês, vatapá, macarronada, saia, vestido. Mas não é colocar essas coisas, mas é falar, por exemplo, as pessoas se diferenciam uma das outras, os seres humanos são diversos por quê? Porque nós temos isso, nós temos isso, nós temos isso, nós temos isso. E, por exemplo, no Brasil é mais comum isso, isso, isso e isso. E lá na Europa, isso, isso e isso. Porque a gente é diferente, região diferente. E questão de desigualdade? A questão de desigualdade, a gente tem as desigualdades, igual a gente já viu no texto, na aula anterior. A questão da fome, a questão das riquezas, a questão do trabalho, a questão da relação homem-mulher no trabalho, que gera desigualdades. Tem muitos serviços que aceitam mais, empregam mais homens do que mulheres, pagam salários mais altos para homens do que para mulheres. Então tudo isso são questões que geram desigualdade. Então pensa e formula aí. 2. Quais as principais características das desigualdades apresentadas em nosso texto? Lá no texto do bicho, do Manuel Bandeira, quais são as principais características de desigualdade social que aparece lá? Quando eu comentei do texto, eu falei, né? O que torna a pessoa que o Manuel Bandeira viu no meio do lixo lá melhor ou pior do que outra pessoa? E não no sentido moral, que todos nós somos iguais, mas na questão social. Na sociedade a gente busca que todo mundo tenha os mesmos direitos, que todo mundo tenha acesso às mesmas coisas. Mas nesse texto, o que parece que acontece?
3. Cite pelo menos 3 características comuns às desigualdades. O que as desigualdades geram na sociedade? Se a gente tem uma sociedade onde poucos ganham muito, que nem consegue gastar, e uma outra parte que é muito grande, recebe pouquíssimo, que nem consegue se manter direito, o que isso gera como um resultado? Por exemplo, violência, assassinato, roubo. Tem muito sociólogo, muitos pesquisadores que às vezes associam esses atos criminosos como ações que ocorrem devido a essa diferença. Se tem poucas pessoas com muito e esse povão todo com pouco, e eu tô aqui passando fome, eu faço parte desse pouco, e eu olho gente que tem muito, que tem sobrando, eu vou lá tomar pra mim. Não que seja essa a lógica real que tem que ser feito. Mas, por exemplo, tem questões na nossa sociedade que às vezes são um problema, mas eles são um problema gerado devido a uma outra coisa. As desigualdades, elas geram o que na nossa sociedade? Dê 3 exemplos. Fale de 3 características que elas geram. Vivemos em um mundo de igualdade de condições? Essa nem precisa explicar. Essa vocês vão colocar aí. O que vocês acham? A gente vive num mundo que é igual para todo mundo, é justo para todo mundo, é bom para todo mundo? 5. Diante dos vários espaços de sociabilidade, escola, igreja, rua, família, faculdade, na praça, no shopping, todos têm o mesmo acesso aos mesmos bens materiais? Quando você está nesses vários lugares, você observa as pessoas que estão lá também, você percebe que todo mundo tem as mesmas condições? Por quê? Se tem, por quê? Como que você percebe isso? Se não tem, se tem uma diferença, por que você acha que tem isso? Como que você percebe? Certo? E a 6, pesquise dados sobre a divisão de riqueza, distribuição de renda no Brasil e no mundo. Então vocês vão pesquisar no santo Google de novo a questão relacionada à divisão de riquezas hoje. Vocês colocam lá, divisão de riquezas no Brasil hoje, divisão de riquezas no mundo hoje, atualmente. Aí vocês vão ver lá, vocês vão escrever um textinho, vão jogar esses dados, como que tá, certo? Então, beleza. Essas aí são as questões da semana 2. E na semana 3, o que nós temos de questão? A gente tem aqui, ó, 5 questões, certo? Da semana 3. Na questão 1, vou fazer igual da semana 2. Vou dar uma ajuda, vou explicar aí, certo? Vou dar umas dicas. Na semana 3, questão 1 pergunta: quais as principais mudanças na vida social das mulheres na modernidade? Se você for olhar para trás, eu sei que você não vai enxergar muita coisa se você olhar para trás, mas se você for ver a história da humanidade, e aí você for observar as mulheres, qual a diferença das mulheres, ou da mulher em si, lá de 1900, 1850, 1700, para as mulheres de hoje? O que elas faziam que não fazem mais? Ou o que elas não faziam que hoje elas fazem? O que elas não podiam e hoje elas podem? O que elas podiam e agora não podem? Como que essa questão de ser mulher mudou? Entendeu? 2. Cite formas de reprodução das desigualdades de gênero. Certas situações no mundo, elas acontecem porque a gente mantém, a gente faz com que continue existindo. Então, por exemplo, a desigualdade de gênero, o que é? A gente já viu, mas eu vou retomar a explicação. Desigualdade de gênero é quando a gente trata os homens de um jeito e as mulheres de outro.
Mas tratar diferente, isso é um problema? Tratar diferente em relação a... Eu acho que homens, para trabalhar em marcenaria, são melhores do que mulheres. Mas por quê? Eu acho que sim, porque homem tem força, homem é preparado para isso, mulher não. Tá vendo como a gente gera desigualdade? Cite aí nas linhas como que a gente faz para continuar mantendo vivo essa questão da desigualdade de gêneros. Que atitude, que opiniões que a gente dá, até mesmo vocês mesmos, fazendo sem querer às vezes, e que mantém essa questão de desigualdade de gênero, e que a gente precisa parar com isso. 3. Como combater as desigualdades de gênero no Brasil? Como que vocês acham que poderia? 4. Como combater a violência doméstica? O que é a violência doméstica? Todas aquelas brigas, todas aquelas discussões, aquelas agressões físicas e psicológicas, que é a humilhação, que é o xingamento, a opressão, que às vezes não machuca na pele, no corpo da gente, mas machuca, né, psicologicamente. A gente fica deprimido, deixa a gente para baixo, nos impede de viver, de dar vontade de viver, a gente perde essa vontade. Então, combater a violência doméstica. Como que a gente pode fazer isso? Como que uma mulher, uma tia sua, uma prima, uma conhecida, que apanha do marido, sempre é xingada, maltratada, como que você agiria? Como que você falaria para alguém agir caso ouvisse a história de alguém? Como que você acha que a gente poderia combater esse tipo de violência nas casas de vários brasileiros e brasileiras que sofrem e passam por isso aí, que a gente nem tá sabendo? Porque às vezes fechou a porta, a gente não ouve, não vê, mas lá dentro tá acontecendo muita coisa errada. Conta pra mim. A questão 5 é uma proposta de redação. E ali, eu acho que eu tinha dito até no vídeo anterior, vocês vão ver a questão da persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. E aí tem alguns quadros, algumas tabelas. Vocês vão ver a taxa de feminicídio. O que é isso? Seria o índice de mortalidade das mulheres. A quantidade de mulheres que morrem a cada ano, mas não é qualquer morte. É por sofrerem violência, por serem agredidas por homens. E essas agressões, em grande maioria, se a gente não dizer em todas, elas ocorrem por alguma questão de preconceito. O homem não aceitou a mulher ir na rua, olhar a rua, bateu. A mulher recebeu uma ligação de um primo, o marido não aceitou. Essas coisas que vão acontecendo, que não motivam uma briga, não tem pra quê, mas devido a um preconceito, a uma coisa estranha que fica na cabeça do homem e que acha que mulher tem que ser submissa a ele, que mulher é menos, tal, tudo mais, e que faz com que muitas das vezes eles batam, xinguem e aí acabem matando uma ou várias delas, e de certa forma faz com que esse medo, né, de muitas mulheres permaneça. Então o feminicídio é isso, essa violência contra a mulher que infelizmente resulta na morte delas. Então vocês vão olhar esses dados que estão aí no PET e tentar montar um texto falando um pouquinho sobre como que as mulheres podem resistir a isso, vencer, né, essa violência, o que elas precisam argumentar perante a sociedade, quais direitos que faltam a elas. Uma coisa que é muito discutido quando a gente fala sobre isso, feminismo. Feminismo, ele é importante ou não é? Pensem nisso, nesse texto, por exemplo. Seria necessário as mulheres terem que se reunir, juntar, para poder
relembrar pra gente a importância que elas têm, assim como qualquer outro indivíduo na sociedade. Por que o homem tem essa necessidade de ferir uma mulher, fazer com que ela obedeça a ele, seja submissa a ele? Para que isso? E como agir perante uma situação onde, por uma coisa pequena, por uma coisa simples, por uma coisa que poderia ser resolvida na conversa, por uma coisa que nem poderia ser considerada um problema, como resolver a questão de tudo isso gerar no final uma morte? Como agir com esses maridos, homens, filhos? E aí vocês vão falar um pouquinho, vocês podem usar um pouquinho disso que eu falei, desses questionamentos, para vocês montarem o texto, certo? Rapidinho, fechou as questões, vocês seguirem aí o que eu falei, rapidinho vocês terminam, e aí a gente parte pro conteúdo da semana 4. Vamos lá, pessoal, vamos para a última semana do PET, ok? A semana 4 encerra com este último conteúdo que fecha ou não tudo que a gente já conversou durante o primeiro PET, durante agora esse segundo, certo? Avisando, encerrando o PET, provavelmente a gente vai seguir o mesmo parâmetro da edição anterior. Uma semana a gente fica fazendo revisão, aguardando o PET 3, que provavelmente a gente vai ter. A gente aguarda o PET 3 ficar pronto para poder depois começar a utilizá-lo. E aí novos conteúdos, tudo da mesma maneira, certo? Então vamos lá. Para quem já leu, já estudou, entendeu, não entendeu, a semana 4 do PET 2 fala da continuidade sobre questões relacionadas a preconceito, discriminação, tudo isso que está ligado às desigualdades sociais que a gente estudou na semana passada. A gente já viu sobre religião, e na questão da religião vimos que há preconceito, há discriminação, há violência, há ataques de pessoas de determinadas religiões contra outras, pessoas que não têm nenhuma religião atacando quem tem religião, e por aí vai. Uma não aceitação do que o outro crê, como se o que eu acredito tenha que ser o certo, o correto, o bom, o excelente para todo mundo. A gente viu a questão da discriminação, da violência contra a mulher, questão relacionada a gênero, ok? A gente viu então que ainda, por mais que já tenha estudos, por mais que já tenha várias coisas apontando o fato de que na sociedade homens e mulheres produzem da mesma maneira, têm características diferentes, biológicas, psicológicas, emocionais, podem ter, todas as pessoas têm, independente do sexo. Mas a gente viu que o feminicídio, que foi um termo que até a gente leu nas questões agora há pouco, né? Feminicídio, que é esses homicídios, essas violências que levam muitas mulheres à morte devido a maridos, irmãos, primos, N pessoas, em sua grande parte homens, levam à agressão física e infelizmente leva à morte, né, no final disso tudo. A gente fala em grande maioria homens porque, querendo ou não, em alguns pequenos casos ou exclusivos casos, existem mulheres que também favorecem a agressão de outras, né? É uma questão que muitas das vezes se diz: se você sabe de uma violência, de algo que é negativo, de algo que prejudica alguém e não denuncia, você é conivente, ou seja, você participa, você ajuda aquilo a acontecer. Então você faz parte. Então por isso que eu digo que às vezes em 1%, talvez até menos nisso, há participação também de mulheres na geração, na ocorrência de feminicídio. Ok.
A gente viu a questão da fome, a gente viu as diferenças com relação às classes sociais, como que ricos e pobres, entre aspas, né, se relacionam, como que um tenta dominar, um tenta utilizar o bem que o outro tem. A gente viu muito sobre essas desigualdades, esses preconceitos e tudo mais. E hoje, para fechar, a gente vai ver sobre a questão de raça. Um dos preconceitos, uma das questões mais discutidas que a gente ouve desde que se é pequeno, não é? Tanto por meio de piadas, tanto por meio de situações que são televisionadas, a questão do negro, que sempre a gente ouve, sempre a gente vê, a questão de violência contra o negro, a questão de cotas para negro, para de certa forma pagar por um passado onde o branco se colocou acima do negro, se colocou como superior ao negro. Vamos entender um pouquinho como que tudo isso acontece, o significado disso tudo para nós na sociologia, e vamos entender alguns termos que são utilizados quando a gente vai discutir sobre esses assuntos, certo? Então, na primeira parte do PET, na página 170, vocês vão ver lá na primeira parte por que falar sobre raça e etnia. Lá tem uma informação dizendo que o Brasil é formado por 204,5 milhões de habitantes, sendo que 45,22 se dizem brancos, 54,48 negros, sendo aí 45,06% pardos e 8,86% pretos. Então já nesse momento a gente vê que de 54,48% de negros, uma grande parte, quase que toda, se considera negro, mas não negro da cor preta, mas pardo, o que a gente vê em alguns momentos em que a gente mesmo responde esses questionários, né? A gente tem um pouco de dúvida em compreender qual que é a minha cor, né? E a grande maioria das pessoas sempre elegem o pardo como o conhecido moreno. Poucas pessoas compreendem o fator de que todos nós somos negros, temos a coloração, a pigmentação, a questão genética do que a gente chama aqui de pessoas pretas, né? Coloração, cor de pele preta. Mas isso a gente vai entender mais pra frente. 0,47% amarelos, muitas das vezes relacionados aos chineses, japoneses, asiáticos, que vieram para cá ou que são descendentes. Então, essa porcentagem. 0,38% indígenas. Esses dados eles são adquiridos, eles são fornecidos por meio da pesquisa nacional por amostra de domicílios. Isso de 2015. Então, aqueles famosos IBGEs da vida, o pessoal que vai na porta de nossa casa perguntar e questionar todas essas informações sobre a gente, sobre nossos familiares. Então, o que a gente vê? Tem 3 termos aqui nesse texto que são apresentados que é importante a gente entender: multirracial, multicultural e pluriétnico. Aqui está sendo dito que o Brasil é um país multirracial, multicultural e pluriétnico. O que isso quer dizer? Multirracial. Múltiplas, muitas. Racial, raças. Isso quer dizer que o Brasil possui múltiplas raças, muitas raças. É um país que possui não só uma raça ou outra, é um país onde encontra-se pessoas de várias raças diferentes. Multicultural, novamente, várias, mais de uma. Cultural, cultura, valores, e a gente sabe que depois das aulas que a gente já teve, né? Cultura são os valores, tradições, costumes, aquilo que diferencia as pessoas umas das outras e até povos uns dos outros. Então, o Brasil é um país com muitas culturas diferentes, com muitos valores distintos. Região norte, sudeste, noroeste, sul, regiões que às vezes fazem parte do mesmo país, mas que em cada uma pode ter culturas
comidas, gestos, palavras, roupas, religiões, mais predominantes, outras não, certo? Pluriétnico, plural, e no português plural quer dizer o quê? Vários, mais de um, né? Quando a gente tem mais de um objeto, mais de uma coisa, mais de uma pessoa. Étnico, etnias. E aí, novamente, o Brasil é um país formado por várias etnias diferentes, pessoas de várias etnias diferentes. E aí mais à frente a gente vai entender essa questão de raça, etnia, diferença e tudo mais. Na página 170, no segundo tópico, a gente fala o que é, afinal de contas, é raça. E aí, de uma forma resumida, que vocês já devem ter lido, se não leu, por favor, ler esse texto que está aqui. Basicamente, a explicação que a gente tem e que ajuda a gente a quebrar um pouco desse estigma de preconceito com relação a essas cores todas que a gente tenta discriminar para a nossa pele, é o fato de que, historicamente, a gente diz que a África é o berço do mundo. E aí vocês vão buscar lá na história, na geografia, no ensino fundamental, às vezes até no médio a gente repassa isso, que quando o mundo era formado por um único continente, que existiam os homens das cavernas, e os dinossauros e aquela coisa toda da Era do Gelo, que não é tão parecido ao filme desenho que tem, certo? Mas é mais ou menos aquilo, só que de uma forma mais real. Naquela época não havia vários continentes, o clima ele era diversificado, igual o nosso, ele era, porém não tinha tecnologias, então se fazia muito frio, não tinha casa pra gente se esconder. Se fazia muito calor, não tinha chuveiro pra gente ligar e se molhar. O ser humano tinha que se locomover, mudar de territórios, ir atrás de outros lugares. Acabou a comida, vamos caminhar, vamos seguir aí para ver onde a gente acha. E aí por isso que quem prestou atenção nas minhas aulas lá atrás, na história das sociedades, que conta um pouquinho da história do próprio ser humano, tem uma parte lá da pré-história que eu falava que a gente migrava, e a partir dessas migrações, cada grupo seguindo para direções diferentes, isso aqui foi gerando os povos hoje que nós conhecemos como os grupos de outros países, né? Porque depois foi se formando outros continentes com a separação da crosta terrestre e tudo mais. Então vocês que prestaram atenção na aula vão se lembrar disso. E é exatamente por causa dessa divisão dos continentes e tudo mais que muitos estudiosos dizem que a África é o berço do mundo. Porque o que hoje a gente entende como a África era na época o miolo desse grande continente que existia. E em grande parte a gente passou por esse território, a gente migrou para ele, a gente saiu dele para outros territórios. Foi uma região onde o homem habitou por grande período de tempo. Foi uma região de onde alguns poucos permaneceram devido ao clima, vegetação, alimentação e tudo mais. E foi central. Dali saíram alguns para a esquerda, alguns para a direita, norte, sul, leste, oeste. E aí quando teve a separação dos continentes, foi se formando os povos que a gente tem hoje, europeus, asiáticos, o brasileiro, o norte-americano, o mexicano, foi formando. E por isso a gente tem diferenças, até mesmo relacionadas ao tom de pele, porque a gente sabe que, por exemplo, tomando um solzinho a mais, a gente fica mais moreno, Isso, de certa forma, lógico que não é algo exatamente lógico para essa questão da raça, mas as questões de clima, de território que a gente ocupou, tem a ver com raça, tem a ver com genética,
que é a grande resposta para tudo isso. Lá no texto vocês vão ver que muitas pesquisas já foram feitas e o que se descobre, o que se percebe é que em cada um de nós existem códigos genéticos diversos que não se repetem em grande maioria com outros indivíduos. Mesmo nas pessoas que têm irmão gêmeo, essas coisas. O código genético ele é muito diverso. O código genético ele traz todas as características, todas as possibilidades de ser, não ser, cor, não cor, tamanhos e coisas outras tantas que a gente adquire, que a gente carrega dos nossos antepassados. E de milhões e milhões e milhões e milhares, dezenas, centenas de anos, o que a gente vem acumulando? Codificações variadas. Devido a isso, a gente possui a capacidade, dentro do nosso código genético, de ter tipos de cabelo diferente, cor de pele. Se a gente nasceu com uma manifestação mais visível, mais preponderante, mais perceptível, de pele clara, não significa que na nossa genética não tenha, né, o código ali da pele negra, mulata, escura, seja qual for, amarela. Ela existe, mas devido às condições de clima e outras coisas tantas mais que a biologia pode nos responder, essa foi a cor que ficou estampada. E também, como eu ia falar, questão de clima, de vegetação, o que a gente come, e isso auxilia o organismo a manifestar características, a trazer elementos que são mais importantes para a nossa sobrevivência, e outras coisas que não são, ficam escondidas. Então, conforme a região que a gente vive, até essa questão que eu brinquei com vocês do sol que a gente toma e tudo mais, interfere um pouco na nossa aparência, né? Interfere em como que o corpo vai responder. Então, querendo ou não, somos diferentes, diversos, devido às situações que nos encontramos, mas devido à genética, nós temos aqui o antropólogo Kapengele Munanga, que é muito conhecido, discutido, lido sobre, quando vai se falar sobre a questão das cotas de negros, essa questão das desigualdades que ocorrem entre as raças. Ele vai falar que devido a essa questão de que na nossa genética temos códigos, temos características, carregamos características possíveis para vários tipos de tudo que poderia ser no nosso corpo, existir e tudo mais, não tem como a gente dizer que sou moreno só pela cor que está aqui. A gente tem código de todas as raças e cores diferentes, então somos todas as cores, se for pensar assim. Porém, devido à história que a gente conhece, né, da questão da escravidão e tantas outras coisas mais que vocês estão vendo, porque eu acompanhei o conteúdo de história, é que a gente sabe que a relação entre os indivíduos sempre é de poder, né? E a gente viu na sociologia, um dominando, outro sendo dominado. E por isso que no outro tópico, na página 171, está escrito: racismo, um problema atual construído no passado. Por isso que a gente fala a gente ouve tanto falar de cotas, a gente fala, quando a gente vê a discussão, pessoas falando sobre o tema, fala sobre um preço que temos a pagar pelo que fizemos com os negros no passado. Muito é discutido sobre o que foi e que hoje a gente tenta fazer diferente. Não é de hoje, mas vocês sabem que, como eu já falei, a questão da escravidão, os negros foram utilizados, assim como os índios, em nossas terras, para construir tudo isso que a gente tem hoje, toda essa nação que a gente tem hoje, né? Os portugueses vieram, se apropriaram da força do negro, porque acreditavam que os negros eles eram prontos para trabalhar, porque o corpo era forte, a cor já era negra, e na cabeça deles a questão da cor negra
era negativa, como a gente muitas das vezes tenta fazer até hoje, né? O branco é da paz, o preto é da escuridão, do mal. Então naquela época isso era mais forte ainda, porque muitos preconceitos só foram ser quebrados depois de muitos estudos. E aí faziam uso do negro, do índio, porque o índio já estava aqui, vamos aproveitar esse povo, é mão de obra, vamos utilizar. O branco, português, europeu preguiçoso, deixava todo mundo trabalhar com chicote na mão e ia fazendo uso daqueles seres humanos como objetos. Morria, arrumava mais. Muitos dizem, e isso é uma verdade, que na África já acontecia a questão dessa escravidão, dessa relação de dominação, que na sociologia a gente já viu, é comum em todos os agrupamentos sociais. Enquanto houver poder, enquanto houver território, para muitos autores dentro da sociologia, sempre vai haver dominação, sempre vai haver quem domina e quem é dominado. Então, para algumas pessoas, essa questão da escravidão que aconteceu no Brasil não é uma resposta final para essa questão do negro ser visto como o mais fraco, o dominado, que hoje precisa ser reformulada a visão que a gente tem com relação a ele e tudo mais. Muitos dizem que a escravidão já estava lá na África, já acontecia entre eles, mas em conflitos de terra, entre tribos, entre comunidades, e aí as que perdiam eram escravizadas. Beleza, levando em consideração esse ou outros contextos históricos, o que importa é que a questão da raça negra, das pessoas negras no Brasil, ela tem esse peso na consciência de nós brasileiros, devido a essa história da escravidão, devido à questão que eu falei, que o nosso Brasil foi construído à base da morte de muitas pessoas, principalmente negros, indígenas, pessoas que vieram de outros países, foram escravizadas e aqui sem nenhum contato, sem ninguém conhecido, né, sumiu no mato. Então, devido a isso, a gente tem uma necessidade de conversar sobre questões éticas e raciais. Os portugueses foram embora, nos deixaram aqui como produto disso tudo, mas muita coisa a gente ainda carrega, mesmo sendo pessoas fruto da relação de portugueses de brancos, com negros, escravos, com africanos, com índios, essa mistura toda, mas ainda tem muitos de nós que olham para pessoas negras, brancas, mulheres, né, como a gente já viu, e tantos outros indivíduos, e julga. Por isso que esse problema é algo do passado e que aflige tanto o nosso presente. Quando é discutido e apresentado esses problemas, quando as pessoas levam isso para a política, para aqueles que nos representam, eles tentam trazer soluções, tentam mostrar que compreenderam o nosso problema, o que a gente falou, o que a gente está requisitando deles, e por meio das leis, por meio de tantas coisas que eles podem ofertar, eles tentam resolver as questões sociais. E uma dessas soluções dadas para a questão racial foi as cotas. Para muitos, essa questão da cota em faculdades, em cursos, para negros, para indígenas, para pessoas com necessidades especiais e tantas outras pessoas que por algum motivo foram historicamente excluídas e que agora a gente tenta colocá-las de volta na caixinha, dando oportunidades, que essa é o que muito se pensa sobre isso. Por meio dessas atitudes é que criou-se essa ideia de democracia racial, que é o que está sendo dito aí no texto. Mas para muitos, essa democracia racial, essa igualdade entre as raças, é só um mito. Para muitas pessoas não se basta
dar cotas, espaços privilegiados para o negro, dando possibilidade dele conseguir algo que só era para o branco. Mas a questão é, e aí vocês vão pensar, adianta apenas de 20 vagas colocar 5 para negros numa faculdade, numa universidade. Mas, beleza, tem uma possibilidade. Muitas das vezes os negros vêm de favelas, famílias mais pobres, porque historicamente o negro é visto como uma pessoa que não merece, não é digna, não sei, qualquer coisa dessa. É uma pessoa que não recebe as mesmas oportunidades que os brancos, por exemplo. E aí, vamos dar uma porcentagem de bolsa para ele ter alguma coisa, um ganho, para ser reconhecido de uma outra maneira. Só que esse aluno negro que conseguiu terminar o ensino médio, mesmo trabalhando dia e noite, ganhou essa porcentagem, vai ser boa, mas continua vivendo na favela, na comunidade, num bairro simples, no, sei lá, de onde ele vem. Ele vai ter condições de manter esses estudos que às vezes vai exigir gastos tantos, que vai exigir muitas das vezes uma compreensão de conteúdos que na escola dele ele não teve. E aí a gente começa a bater em questões que não é só da raça. Questão financeira, questão econômica. Ele é advindo de uma família mais simples, mais pobre. Estudou em escola pública, que é um lugar onde famílias, jovens, crianças que não têm condições de estudar, pagar, né, os melhores colégios, vão ter que utilizar, vão ter que ir lá para aprender o que der. São famílias de negros, brancos, índios. Será que a questão racial está só ligada à raça em si, à cor da pele? Ou será que além disso temos outros problemas atrelados a isso? E aí não é só pagar uma dívida, tentar fazer as pazes com alguém que você brigou no passado, que você utilizou como força bruta, como se fosse um animal e tudo mais. Será que o problema cresceu, se juntou a outros, e aí essa falsa democracia, essa falsa sensação de que a gente já está fazendo o que é necessário para a gente esquecer essa briga do passado, será que realmente isso está acontecendo ou não? E por isso que a gente tem autores como, por exemplo, Gilberto Freire, que é um sociólogo brasileiro, que escreveu também bastante sobre o período da colonização no Brasil, falou dessa questão da miscigenação. Ele e outros tantos questionam sobre essa democracia, esse sentimento de democracia que a gente tem, onde todo mundo tem as mesmas condições, onde pessoas que não têm as mesmas condições no básico, mas lá na frente ele consegue ter um bônus, como é no caso das bolsas para a faculdade. Uma coisa que tampa um buraco de outra situação, que é problema relacionado a uma outra coisa. Complicado isso tudo, né, gente? Mas é isso que a democracia, essa questão do mito da democracia racial vem nos dizer. A gente hoje discute, a gente hoje resolve de verdade os problemas que nós temos. A questão hoje é que o negro é visto de um modo diferente do que um branco é visto, só exclusivamente relacionado à cor da pele. Será que não tem coisas mais associadas a isso do que só uma tonalidade de pele? Tem questão de violência, tem questão de aprendizado, educação, saúde, acesso a certas coisas, o não acesso a outras. O que mais que tem envolvido na vida de uma pessoa? E aí a gente volta em Marx, que vocês estudaram comigo, e vamos relembrar sobre as classes, né? A sociedade que cria a todo momento grupos para manterem conflitos, manterem diferenças, porque o mundo
parece precisar delas para se manter, né? A indústria precisa disso. E aí a gente vai dar pano para manga para muita discussão. No final do texto, a gente tem aqui, acompanhando com vocês no PET, ó, a gente tem na 172 e na 173 alguns termos que precisam ser compreendidos para essa discussão desse tema étnico-racial. A gente tem a questão da etnia, que eu falei lá no começo, que eu ia explicar direitinho para vocês. O que é etnia? Aqui é dito que se baseia em traços e práticas culturais partilhados pelo grupo, tais como músicas, costumes, comida, ritos e rituais. Etnia é uma coisa, raça é outra. A raça está relacionada aos aspectos biológicos, a etnia está relacionada a aspectos culturais, costumes, tradições. Os brasileiros, eles fazem parte de uma mesma etnia, por mais que tenha algumas variações, certas comidas que ali a gente come mais, aqui não come tanto, mas a nossa história, como a gente chegou a ser quem a gente é hoje, foi a mesma. A gente divide de uma mesma língua, a gente divide de um mesmo espaço territorial, que é o Brasil. Então esses elementos, a música como o samba, o forró e tudo mais, isso nos faz ser brasileiros. Etnia é justamente isso, essa é o nome dado para esses grupos. A raça e a cor, na biologia, vai falar dos aspectos genéticos, que a gente já viu lá atrás, e que fazem determinar o tom da minha pele, por exemplo, a cor dos meus olhos, a cor do meu cabelo, o estilo do cabelo, né, se vai ser cabelo liso ou não. São questões genéticas que fazem com que eu tenha chegado nesse resultado. A questão de raça e cor na sociologia é um pouco diferente da biologia. Assim como a mulher, que a gente viu lá atrás, certo? No texto sobre segundo sexo, que é a figura da mulher, essa coisa de mulher é construído, essa questão do gênero. A sociologia também vai trazer esse mesmo questionamento. Ser preto, ser branco, ser mulato, ser N raça que você quiser dar nome, é algo construído socialmente também. Ou seja, quando a gente pensa hoje numa pessoa branca, a gente fecha os olhos e, além de pensar e imaginar um bonequinho com uma certa tonalidade de pele, querendo ou não, a gente também imagina como ele é em questão de fala, em questão de conhecimento, em questão de dinheiro, né? Questão financeira, se ele é rico. Sempre, geralmente, quando a gente vai pensar no branco, pessoa branca, a gente pensa numa pessoa bem vestida, bem aparentada, que fala bem. A gente vai pensar no galã da novela. A gente vai pensar que é uma pessoa bem de vida. E quando a gente fala na pessoa preta, negra, a gente vai pensar no menino que mora num barraquinho, a gente vai pensar no menino mais simples. Muita gente vai começar a pensar que pode ser alguém que faz coisa errada. Então a sociologia vai tratar também essa questão da raça e da cor, não levando só em consideração, como na biologia, a cor em si, aquilo que a gente tem como característica. A sociologia vai entender que também a sociedade gera características que às vezes nos chega na nossa mente de uma maneira tão normal, mas que não é questão de normal. É uma questão de que sempre foi elaborada essa imagem para a gente acreditar que sempre tem que ser assim, e isso vai se repetindo e vai permanecendo. E aí, por meio de propaganda, por meio de ideias, por meio de livros, filmes, a gente vai marcando isso na nossa mente que parece ser algo tão natural, e é assim que a gente permanece, tendo preconceitos, opiniões erradas, se fechando em caixinhas. Por isso que quando a gente fecha os olhos e a gente fala pessoa branca, vem essa pessoa que a gente formulou, e quando a gente fala pessoa preta ou negra, vem esse outro tipo de pessoa na nossa mente. E que em grande maioria são pessoas diferentes em aspectos físicos, mas também sociais. A gente sempre pensa o branco mais rico, mais inteligente, mais não sei o que.
entendeu? Preconceito versus discriminação. Preconceito é diferente de discriminação? É. Preconceito. Quando eu tenho uma atitude de preconceito, é porque eu tenho pré. O que é pré? Pré é algo que eu já tenho antes. Conceito. Conceito é uma definição. É uma forma que a gente tem de explicar algo. Se você me mostra algo e me pergunta o que é isso, eu vou te falar, sem você me dizer o que realmente é, eu estou dando um pré-conceito sobre isso. Mas unindo as duas palavras, a gente tem uma outra que significa o quê? Em grande maioria, quando a gente age de modo preconceituoso, a gente está julgando uma coisa, julgando uma pessoa, dando um valor para aquilo sem realmente conhecer. Então, quando a gente olha para um bolo e diz que ele deve estar uma maravilha, é um pré-conceito que a gente está dando para aquele bolo, sem ter provado. Ele pode estar um lixo, ele pode ter sido feito com materiais vencidos há décadas, mas a aparência engana. Então a gente fez um pré-conceito, a gente formulou um pré-conceito sobre algo. Agora, o preconceito é um termo que a gente utiliza sempre quando a gente age sem pensar, sem conhecer a pessoa, e igual a questão do negro, por exemplo. A gente olha para o negro sem saber de onde ele veio, o que ele faz, e a gente já pensa que ele vai roubar, que ele é perigoso, que ele deve morar num lugar não muito limpo, ele não deve ser rico. São preconceitos que estão aqui, colocados na nossa mente por outras pessoas e que a gente vai mantendo. E quando a gente fala de discriminação, é quando a pessoa tem essa noção de preconceito, de que o que ela está falando é algo que pode não ser nada real com aquilo que ela está julgando. A pessoa tem noção que às vezes isso é ruim, pode machucar a pessoa, pode gerar uma dor psicológica, por exemplo, como a gente entendeu o que é isso. E ela pratica mesmo assim, né? Então a discriminação é o ato de julgar a pessoa mesmo, não tô nem aí, é isso mesmo, eu penso assim, ninguém vai mudar, é isso. Então discriminação são os atos que as pessoas cometem na intenção de fazer com que todo mundo entenda que ela pensa aquilo e ninguém vai mudar. Então são pessoas que acreditam que negros realmente são seres inferiores, que não podem fazer parte da sociedade, que todo mundo tinha que ser branco para ser bonitinho, não sei o que. A pessoa tem isso na cabeça, tá nem aí, fala isso, gere o mal que gerar. Então a discriminação seria isso. E a gente tem discriminação não só em questão à raça, mas também religião, questão de gênero. Discriminação é um termo que a gente pode utilizar em várias situações, certo? E, como já está aqui no texto, né, discriminação é a manifestação pública do preconceito. É quando a pessoa aceita que sim, ela fala as coisas sem ter total conhecimento da realidade do outro e não está nem aí porque o que ela fala está certo. Não me vem provar o contrário, né? E o texto, na parte final, vem falar da questão das ações afirmativas. O que são as ações afirmativas? São políticas públicas, ou seja, projetos, leis, tudo aquilo que é proposto, que é pensado para mudar a realidade de um grupo ou de pessoas ou de seres vivos, no caso dos animais, por exemplo, visa mudar a realidade que aquela pessoa, que aqueles seres que eles vivem. Então, se tem preconceito, se tem violência contra o negro, vamos criar projetos, vamos gerar lugares que as crianças negras vão se encontrar com as brancas, vão estabelecer uma relação diferente, e isso vai mudar o nosso futuro? Vamos. A gente tem muita criança pobre, independente da raça, se envolvendo com droga porque a família trabalha, fica sozinha em casa, mente vazia.
Então vamos criar oficinas, vamos fazer uma quadra, colocar um professor lá, vamos. Então as ações afirmativas são esse tipo de atitudes, de coisas que o governo vai fazendo para a gente para mudar a realidade, né? E essas políticas são feitas de uma forma diferente, às vezes, das cotas lá em cima, porque elas buscam ouvir quem passa pela situação. Então, quem sofre preconceito, quem é discriminado, quem sente que as pessoas julgam ela, vão falar os problemas, vão falar como elas acreditam que isso pode mudar. E aí as políticas públicas, as leis, esses projetos vêm para tentar ouvir tudo isso e pensar, então, como colocar na prática? Como mudar essa realidade? Né? E o importante é justamente as pessoas que sofrem ter voz, porque elas podem dizer melhor do que a gente, que às vezes não sofre tal tipo de preconceito ou tal situação. Elas são as melhores para poder falar o que precisa ser feito, o que elas sentem, tudo mais. É necessário, como é dito aqui no final, a questão do movimento negro, então as passeatas, os congressos, qual que é a importância disso? Justamente falar sobre o que está acontecendo, falar da realidade de tantas coisas que tem no mundo e a gente nem imagina que acontece, que a gente nem imagina que existe, que a gente nem imagina um tanto de coisa. E sim, é igual eu falei para vocês nas correções, mulheres que sofrem agressão, que a gente não sabe, às vezes é uma vizinha nossa, mas fechou a porta, fechou a janela, ninguém ouve nada, ninguém sabe de nada. Então os movimentos são importantes, os protestos, publicações até no Facebook às vezes ajudam, mas depende também da nossa intenção, né? Às vezes a gente só coloca lá porque o amiguinho compartilhou, vou mostrar que eu sou amigo dele. Depende da nossa intenção, depende do nosso envolvimento. Então por isso que a gente precisa realmente entender a situação, compreender o que a gente pode fazer para mudar e agir, né? Porque os movimentos são feitos para isso. Por final, o que eles colocam pra gente utilizar, né, pra gente questionar, pra gente pensar, pra gente dialogar, é a questão de que não existe diferença entre raças. A gente tem que considerar, no mínimo, a questão de etnia, que são esses territórios, são essas culturas diferentes que existem. As outras diferenças só tá no olho de quem vê, como se diz, né? Então, semana 4 é isso. Finalizando a semana 4 tem as atividades. E aí eu vou já deixar para vocês aqui, ó, que elas são abertas, não tem como eu responder para vocês. É tranquilo, é só vocês lerem. Aqui fala de o que é racismo, o que vocês entendem como diversidade cultural. Isso tudo a gente já viu, já conversou. Qualquer coisa vocês perguntam no grupo ou no particular que eu ajudo vocês. Mas vocês podem estar fazendo essas questões, tranquilo. Faz no caderno. Como eu falei, não vai ter questões complementares, porque nesse PET já veio muitas questões abertas para vocês, então não precisa complementar, certo? E assim a gente fecha o PET volume 2, semana 4. Bons estudos, cuidem-se. Vamos torcer para as coisas melhorarem, a gente voltar para a sala, certo? Qualquer coisa é só me chamar. Finalizando